Eu vou resolver um problema do Colégio Naval que vai revisar muitas propriedades geométricas quando se fala em circunferência. O enunciado vai descrever uma situação em que você tem um quadrado de lado 1. Ele diz que AC é uma de suas diagonais, então eu vou nomear os vértices desse quadrado de modo que eu satisfaço essa condição. E ele diz, na semirreta BC, onde B é sua origem, marca-se um ponto E, de modo que o ponto C acaba sendo o ponto médio. E prosseguindo no enunciado, você ainda tem uma circunferência gama centrada em C de raio 1. Como a circunferência tem raio 1, a configuração do desenho acaba sendo essa aqui. E você acaba colocando o ponto E no segundo quarto de circunferência. Ele pede para você fazer a interseção do segmento AE com a circunferência gama. E essa interseção resulta no ponto P. E por fim, ele pede para você calcular a área do triângulo ADP. O primeiro passo é você ligar o ponto P ao ponto B, de modo que você vai conseguir um ângulo de 90 graus, por conta da propriedade do ângulo central ser 180 graus, e a minha estratégia vai ser obter informações a respeito desse ângulo θ. O ângulo θ, ele acaba se repetindo no vértice B e no vértice E também. Daí, você tem dois triângulos congruentes, né? Tem esse triângulo sendo congruente ao triângulo de baixo, por conta do caso de congruência ângulo lado ângulo. Perceba que aqui você tem 90 graus, você também tem 90 graus ali. Aí você tem um ângulo θ, um lado que vale 1 e o ângulo de 90. A mesma coisa para o triângulo de cima, o ângulo θ, um lado de 1 e o ângulo de 90. Então eles são congruentes, de modo então que esse segmento acaba sendo igual a este. E eles são iguais a meio, já que quando somados eles devem resultar em 1. E pelo fato da circunferência ter raio 1, o segmento CE acaba sendo 1. Daí você já consegue obter a informação da tangente do ângulo θ. Vai ser simplesmente meio dividido por 1, ou seja, meio. E daí, como eu já tenho o lado AD, que é o lado do quadrado igual a 1, eu só preciso descobrir quanto que vale AP para calcular a área do triângulo vermelho, né? Bom, dando uma olhada no triângulo ABP, você sabe que aqui também vale 1. E como você tem o valor da tangente θ, você encontra o valor de AP facilmente. O AP deve ser igual a meio porque AP dividido por AB tem que ser meio, né? Por conta da tangente ser meio. E pronto, agora que você descobriu o AP, basta descobrir quanto que vale o seno de θ. E existe uma relação entre seno e tangente. E agora basta você substituir θ por meio, né? Então você percebe que o denominador 2 vai ser cancelado. Você ficaria então apenas com 1 dividido por raiz de 5. Certo, daí eu vou utilizar a formulinha trigonométrica para o cálculo de áreas. E a área do triângulo ADP acaba sendo meio. Eu faço a multiplicação dos lados, ou seja, AD vezes AP. O AD vale 1. O AP descobrimos que vale meio. Vezes o seno do ângulo θ, que nós descobrimos ser 1 sobre raiz de 5. E daí você ficaria num primeiro momento com 1 dividido por 4 raiz de 5 e fazendo a racionalização, raiz de 5 sobre 20. Como você está calculando uma área, você pode colocar unidades de área. Esse outro problema de funções vai lidar com a sua capacidade de identificar padrões. Ele te dá uma função f, fala que o a é um número real positivo e pergunta para você calcular quanto que vale aquela soma. E você percebe que tem um certo padrão porque ele está sempre acrescentando uma unidade no numerador até chegar no último termo, que é o 2000, e você sempre tem o mesmo denominador 2001. Uma coisa que você percebe é que se eu somar o primeiro argumento com o último argumento, eu vou chegar num resultado de 1, né? 1 sobre 2001 mais 2000 sobre 2001 vai dar 1. Só que isso não é válido só para esse cenário. Quer dizer, para todos os pares de extremidades, você vai obter a mesma conclusão. O que eu proponho a seguir é você avaliar o que acontece quando você faz f de x mais f de 1 menos x. É exatamente o caso que nós acabamos de identificar pela soma dos extremos. Quer dizer, eu tenho dois valores, dois argumentos que, quando somados, resultam na unidade. Se você avaliar bem, x mais 1 menos x vai cancelar o x e você vai resultar em 1. Vamos ver o que acontece quando generalizamos essas diversas somas dos extremos. Eu vou simplesmente fazer a cópia, né, do f de x. E para o f de 1 menos x, basta você substituir onde apareceu o x por 1 menos x. Não vai ter jeito, você vai precisar desenvolver fazendo a multiplicação cruzada dos numeradores pelos denominadores da outra fração. E o seu denominador acaba sendo a multiplicação dos denominadores.
Daí você procede com as distributivas. Perceba que na primeira distributiva você vai ficar simplesmente com a elevado a 1, ou seja, o próprio a. Depois você vai ter a elevado a x, que multiplica a raiz de a. E da mesma forma, fazendo a distributiva no segundo par de parênteses, você vai ter a mais a elevado a 1 menos x, que multiplica a raiz de a. Tudo isso dividido pelo denominador de praxe. E aqui você percebe que eu consigo colocar o raiz de a em evidência, de modo que eu vou ficar com a elevado a x mais a 1 menos x mais 2a. E aqui embaixo eu vou precisar fazer o desenvolvimento daquela multiplicação. Então, novamente você faz a distributiva. Então, fazendo o primeiro elemento, vai ficar a mais a elevado a x vezes raiz de a. E o segundo elemento, a elevado a 1 menos x raiz de a mais a. Fazendo o desenvolvimento daquele denominador, você vai ter o 2a, posso colocar o raiz de a em evidência, de modo que você vai ficar com a elevado a x mais a 1 menos x no parênteses. E veja só, isso é exatamente igual ao numerador. Ou seja, você está dividindo uma coisa por ela mesma e, portanto, isso resulta em 1. Então, para resumir, você poderia dizer que f de x mais f de 1 menos x é igual a 1 para todo o valor de x pertencente ao conjunto dos números reais. E com base nessa constatação, você consegue finalizar o problema de uma maneira muito elegante, porque você pode agrupar os elementos das extremidades em função daquela constatação do retângulo. Então veja que eu posso tomar o primeiro elemento com o último elemento, e eu procederia da mesma maneira com o segundo elemento e o penúltimo elemento, e assim sucessivamente, com um total de casos sendo igual a 1000 pares, né? Você teria de 1 a 2000, 2000 elementos, só que você vai ter que fazer a divisão por 2 para reunir esses elementos da soma em pares. Então você teria 1000 pares, todos eles resultando em 1. 1000 vezes 1, obviamente, vai dar 1000. E, portanto, você concluiria que o valor da soma S acaba sendo igual a 1000. Você tem aqui um problema de sequência, ele diz para você que existe um conjunto A, ele tem n elementos, todos os números inteiros, de 1 a n. Ele avalia a situação em que você remove um desses elementos, no sentido de calcular a nova média aritmética, e ele constata que foi 16,4. Daí ele pede para você calcular o módulo de p menos n, sabendo que p foi o número extraído do conjunto. Então, veja bem, eu vou calcular uma média 1 aqui, como sendo a média dos n elementos. Então, basicamente, você vai somá-los e dividir pela quantidade de números que você está somando, no caso n. Claramente, no numerador, você tem a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. E pela formulinha da soma de PA, você teria n que multiplica 1 mais n dividido por 2, e você percebe que é possível cancelar o n, de modo então que você vai ter n mais 1 dividido por 2. Agora basta você avaliar o que acontece quando removermos um elemento qualquer p dessa soma. Então você vai ter que concordar comigo que eu posso escrever novamente a soma, só que eu preciso remover o elemento p, então eu posso fazer menos p. Como você teria um número p implícito na soma de 1 até n, e você faz a remoção através do operador de subtração menos p, você acaba fazendo justamente a eliminação desse elemento. E no denominador, por outro lado, você tem que tomar o cuidado, né? Porque agora você não tem n elementos, você tem n menos 1. E novamente você pode se utilizar da fórmula da soma de PA, com o cuidado de dividir por n-1, certo? Vamos analisar alguns casos baseado em palpite. O que acontece quando você calcula m1 de 31? 31 mais 1 dividido por 2, isso obviamente vai dar 16, que é um número bem próximo do valor que o enunciado aventou para m2, né? 16,4. Então eu vou colocar um valor um pouco maior. Eu vou colocar 32 para o n, você vai ter 32 mais 1 dividido por 2, isso vai ser 33 dividido por 2, vai dar 16,5. Esses são dois valores razoáveis, né? Você percebe que um é abaixo do valor que o enunciado aventa e o outro é um pouco acima, certo? Só que o enunciado, ele especifica quanto vale M2, né? Vale 16,4, sendo que o P ele deve ser um número inteiro, ou natural nesse caso. Então, faz sentido eu trocar o n e depois isolar o p para avaliar se ele pertence àquele conjunto dos naturais. Quando eu substituir o n, obter um valor de p e esse valor de p não for natural, eu sei que aquele valor de n não satisfaz a condição do problema. Inicialmente, para poupar um pouco de esforço operacional, você pode simplesmente isolar a variável p. E agora fica muito mais fácil, porque você simplesmente substitui os valores ali mais prováveis para a variável n e descobre alguma coisa a respeito de p. Num primeiro momento eu vou fazer p de 32 por ele ter dado mais próximo do valor 16,4.
Você ficaria com 16 vezes 33 menos 16,4 vezes 31. E aqui eu já vejo que isso não é possível, porque o valor dessa operação vai acabar resultando num número fracionário, por conta da casa decimal. E aí você percebe que é interessante eu me livrar dessa casa decimal, vírgula 4. E uma maneira interessante de você fazer isso é justamente fazer o n ser igual ao 31, né? Porque na hora de você fazer a subtração 31 menos 1, você vai ficar com 30. E aquele zero do 30 vai ser capaz de eliminar a casa decimal 0,4. Então, substituindo n por 31, você fica com 31 vezes 16 menos 30 vezes 16,4. Eu posso fazer simplesmente 164 vezes 3. Isso vai dar 492. 31 vezes 16 acaba sendo 496. E daí vai ficar 496 menos 492, vai dar 4. Esse valor faz sentido, pertence ao conjunto dos naturais. E, portanto, fazendo o cálculo de P menos N e obtendo seu valor absoluto, você vai ficar então com 4 menos 31, ou seja, 27. E avaliando as alternativas, você chegaria à conclusão que a resposta do problema é a alternativa A.